Barnard, contando um pouquinho da história da universidade. Antigamente, então, as mulheres lá nos Estados Unidos não podiam estudar nas faculdades em si. E aí, em 1889, Barnard foi fundada. E era meio que um braço ali de Columbia, e outras universidades tiveram isso, mas ao passar do tempo, essas universidades só para mulheres foram acabando, porque as mulheres foram tomando espaço dentro das universidades. Mas aí algumas restaram ainda só para mulheres, e Barnard é uma delas. Estudando numa universidade só para mulheres, mesmo hoje em dia, é algo muito atual, muito preciso e pontual, eu diria assim. Porque eu acho que o que eu sinto lá é que eles dão, acho que, muito mais atenção para tópicos, por exemplo, de saúde feminina, empoderamento feminino, independente da área que você vai trabalhar. E eles te preparam para isso, exatamente. Eu acho que eles realmente preparam as próximas líderes do mundo mesmo, assim, sabe? Acho que tá num ambiente que só tem mulheres e que foque só nisso, acho que te dá, um pouco mais de bagagem. Além de você estar o tempo inteiro perto de mulheres com histórias incríveis, assim, e uma vai ajudando a outra, uma empoderando a outra. Nas universidades americanas, né, eles costumam ter, então, um major e um minor, que basicamente é a separação entre uma área de maior concentração, que seria o major, e uma área de menor concentração, eu diria o minor. E aí você pode escolher o que você quer fazer, então geralmente você tem que fazer um major, pelo menos, e que então você escolhe uma área que seria basicamente qual seria a sua área de graduação. Mas se você tem uma área de interesse também, além do seu major, e você quer estudar, mas você, enfim, por algum motivo não tem muito tempo para se dedicar só a um outro major, porque também é comum fazer double major, então você faz duas áreas de maior concentração. Você faz um minor, que geralmente você precisa de menos matérias ali para você pegar um minor, mas você sai também com uma área de concentração, uma certa especialidade naquela área também. Em Barnard, como funciona? A gente, então, escolhe o major que a gente quer fazer, ou o minor e tudo mais, e aí lá você tem as aulas pro seu major, pro seu minor, e você pode ir escolhendo a cada semestre o que você quer fazer. Você tem 2 anos para decidir e declarar o seu major. Eu ainda não declarei o meu, até porque eu não comecei a estudar, mas eu tenho até o final do meu 2º ano para declarar isso. Eu já sei que eu vou estudar ciências políticas, mas é uma decisão que eu não preciso tomar no meu 1º ano, que é muito interessante. A Liberal Arts nada mais é que um formato diferente de faculdade do que a gente tem aqui, porque, por exemplo, você pega a Universidade de Columbia, ela tem 4 faculdades de nível undergraduate, que seria o nosso nível de graduação. Uma delas é só de engenharia, então ela tem um currículo específico de engenharia. Tem a Columbia College, que também é uma liberal arts, e Barnard College. Barnard College é uma liberal arts e isso significa que você tem a oportunidade de experienciar e estudar áreas muito diferentes. Então, dentro do currículo básico de Barnard, você tem que não necessariamente fazer certas aulas, mas tem certos temas que você tem que cumprir, que é pensando localmente, globalmente, com pensamento empírico, e tem outros requerimentos como linguagens, artes e humanidades, ciências, uma delas com laboratório. Então, tudo isso força de uma forma muito especial o aluno a entender o mundo de formas diferentes e não necessariamente restrito ao que você vai se formar. Por exemplo, eu vou ter que fazer aula de ciências, digamos, ciências da natureza, seria no Brasil, com laboratório. Isso não necessariamente eu teria numa faculdade de ciências sociais aqui, ou de relações internacionais. Mas lá eu tenho a oportunidade de estudar, como muitas pessoas estudam, sei lá, astronomia ou meio ambiente. Não só aproveitar as oportunidades do meu major, que é ciências políticas, ou seja, cumprir toda a carga horária para me formar em ciências políticas, mas também aproveitar o outro lado que uma liberal arts oferece. Tenho a oportunidade de ter um nível universitário de aulas de balé, que é uma coisa que eu sempre fiz, eu faço balé desde os 3 anos de idade. Eu posso continuar dançando, porque isso não precisa ser tirado da minha rotina, do meu cotidiano, uma paixão, um hobby, sabe? Porque eu realmente acredito que isso complementa. Eu tenho a oportunidade de fazer aulas que não necessariamente são obrigatórias para o meu diploma, mas que eu, pessoalmente, acredito que agregam, como aulas sobre meio ambiente, que eu realmente acho que influencia a política, especialmente hoje em dia, questões de segurança. Psicologia, que eu acho que tem muito a ver com negociação, que é algo muito importante na política, principalmente na diplomacia. Então, são aulas que não necessariamente eu teria estudando aqui no Brasil, mas que eu posso montar de acordo com as minhas necessidades. Eu acho que eu percebi
em Barnard, conversando com as outras alunas e vivenciando, é que eles gostam de meninas que queiram estudar coisas totalmente diferentes ao mesmo tempo. Então, meninas curiosas, meninas interessadas em diversos temas, eu acho que é o foco que eles têm ali. E, basicamente, então, eu sempre quis estudar educação e eu sabia que para eu estudar mais sobre isso eu teria que ir para fora, porque aqui no Brasil a gente tem curso de pedagogia, mas não tem algo exatamente voltado para você estudar sobre educação, e lá fora tinha. Mas eu sempre gostei muito de economia também, e meu sonho é empreender na área de educação, dá para juntar, eu acho, as duas áreas. A Liberal Arts reconhece que é importante você estudar coisas que não necessariamente vão contar para o seu major, que são os requerimentos do seu major, mas vão contar para a sua formação acadêmica. Um hobby não deixa de ser uma paixão, e isso pode muitas vezes juntar os dois, sabe? Imagina se uma pessoa, ela gosta de dançar, ela se interessa por política e disso cria um projeto de dança que envolve mobilização política por etnia, por exemplo. São coisas que são importantes e não podem ser deixadas de lado. Eu acho que esse é o diferencial da Liberal Arts.